E ele já tava indo pro outro campo espiritual e tal, quer dizer, ele vai morrer. E o cara chegou, deu um tapa na cara dele e falou: meu irmão, fica na atividade ocupado, que o nego vai matar a gente de verdade, você tá viajando aí. Eu já vi uma. Cara, pena que eu não consegui salvar essa palestra de um médico, e ele estava explicando isso. Ele operava militares. É um médico militar, operava militar em guerra nos Estados Unidos. Ele estava explicando o seguinte: cara, quando você tem um trauma, ele também tinha essa experiência com policiais também. O cara era um desses pessoas que se destacam na profissão. Ele estava dizendo: você tem um trauma, quando você relaxa aquela situação, porque às vezes o cara, você relaxou, tipo, você tomou de cara, pô, será que é minha hora e tal? Você começa. Ele falou: tem uma situação que a pressão arterial começa a cair. Então, esse esforço de vasoconstricção, ou seja, um esforço natural que o vaso sanguíneo aperta, onde aquele membro sofreu um trauma significativo, onde aquela parte do corpo sofreu um trauma significativo, aquilo começa a diminuir pelo relaxamento que você faz. E aí o sangramento aumenta muito. É como o sangramento aumenta muito, a pressão arterial cai, você choca e termina morrendo. E ele fala: e o vagabundo às vezes não tem isso, porque o vagabundo, muitas vezes o criminoso, ele é apegado tanto a essa parte terrena e ele não acredita que vai falar: não, negócio de Deus, ele fala essas besteiras, mas isso para ele não passa disso, não passa de besteiras, porque ele não vai seguir nenhum padrão religioso, obviamente. O cara tá ali vendendo cocaína para criança, matando pessoa inocente, torturando, batendo em mulher, o caramba, ele não vai fazer nada disso. Então ele Uma coisa que ele acredita é Deus. última coisa, mas ele usa até tatuagem, um montão de coisa. Então quando ele é lesionado, ele faz esse esforço total de se apegar ao mundo terreno. Então isso tem um reflexo corporal, não é unicamente espiritual, isso tem uma explicação corporal, que o cara fica tenso naquilo e decide que não vai morrer. E meu irmão, me socorre. Pô, meu irmão, olha só, socorre Posso logo. morrer, não. Pô, já ligou? Não sei o que e tal. Fica naquela. Lógico que eu já liguei, cara. O socorro tá chegando. Pô, me leva logo, leva na viatura. E nego gritando, então ele fica naquela e acaba não morrendo. Porque ele mantém aquela vasoconstricção. Então ele perde menos sangue. Essa é uma das explicações que eu vi. Você sabe que curioso, a gente abordando isso? Você sabia que os americanos sofreram na guerra do Vietnã um grande percentual de disparo na cabeça, um grande percentual de headshot? Foi coisa de 30%. 30% das baixas lá tinham o headshot. O policial no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, segundo o que o nosso estudo demonstrou, quase 60% dos policiais tinham disparo na cabeça. Quase 60%, irmão. Ou seja, uma parcela significativa de mais da metade. Os policiais aqui, eles têm uma média de 7 disparos no corpo quando são mortos. É a média, né? 7 disparos. Teve policial aqui que levou 26 disparos, mas uma média de 7. Então, o que isso quer dizer? Se o sujeito conseguiu te incapacitar disparando em você, ele vai dar um tiro na sua cabeça. Ele vai te executar. Então, mais uma vez, esclarecendo qual é o dolo, qual é a vontade, qual é o objetivo desse sujeito. Não é fugir, não é abrir uma distância ou até de te derrubar, é de te matar. O ataque deles é contra uma instituição juridicamente estabelecida, que é a Força de Segurança Pública, que é dever e responsabilidade de todos. Então, quando você tá... É um troço que me irrita às vezes, cara, que você tá num confronto, numa comunidade, alguma coisa, ou qualquer tiroteio, como eu passei lá, o cara tava roubando a carga. Porra, falou: não, isso é coisa entre eles aí. Quer dizer, entre você e o criminoso. Como assim entre eles, cara? Eu não conheço o sujeito, eu não tô no meu bairro, não raro, não tô nem na minha cidade. Não raro, não tô nem na minha cidade. Eu fiquei um momento responsável lá pela equipe, pelo setor operacional, uma equipe que eu trabalhei. O que eu fazia? A delegacia era ali dentro de uma comunidade, cara, todo dia, toda semana, a gente fazia aquela política de boa vizinhança com o narcotráfico ali, né, com o narcoterrorismo. A gente se apresentava para eles toda semana, 2, 3 vezes. Então, assim, eu tava ali, cara, eu nunca morei ali.
Eu não tinha intenção nenhuma ali. Só que eu recebo meu salário para garantir que aquilo ali, a lei e a ordem sejam cumpridas ali. Então, os membros da minha equipe que queriam participar comigo, a gente ia junto. E todo mundo ia, irmão. Todo mundo ia. Todo mundo ia. Quando teve... Enfim, a gente acabou com o tráfico naquela comunidade em determinado momento. Que a gente encerrou ali com uma mega operação. O negócio foi muito legal. O delegado era muito bom, o chefe muito bom, os policiais agiam ali de uma forma, todo mundo participando, todo mundo querendo ver o negócio dar certo. Cara, e foi fantástico.